a gente vai dar início agora à nossa entrevista para o trabalho de exercício profissional do biomédico. E a nossa primeira pergunta é uma pergunta bem simples, que é: por que você escolheu a biomedicina? Então, vai parecer bem clichê, sabe, falar isso, mas eu não escolhi a biomedicina. Na verdade, eu fui escolhida por ela. O que que aconteceu? Eu morava numa cidadezinha, que é onde eu tô agora, por sinal, que tem pouco mais de 22 mil habitantes. E aí, aqui, quando a gente é do interior, não sei se alguém do grupo vai ser do interior, se alguém vai se identificar com a minha história, a gente só conhece 3 profissões: engenharia, medicina e direito. Eu sabia que eu queria alguma coisa da área de saúde, mas como a gente só conhecia aqui a medicina, eu achava que eu queria medicina. E aí comecei a estudar, terceiro ano, foquei no vestibular e tudo, e acabou que eu não passei no vestibular de medicina. Aí, na época, não tinha muita condição de fazer cursinho, de pagar cursinho. Eu falei, preciso fazer uma faculdade para ontem, preciso formar para poder começar a ganhar dinheiro e quem sabe aí sim eu fazer medicina. E aí, eis que alguém me apresentou, uma amiga do colégio, me apresentou a biomedicina. Eu falei, talvez seja um curso que eu goste. E aí fui para Salvador fazer o curso, porque aqui no interior não tinha, as universidades aqui não tinham o curso, e o lugar mais perto que tinha era Salvador. Aí fui para Salvador. No segundo semestre que eu comecei a ver anatomia, histologia, citologia, me apaixonei completamente. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí daí fiquei na biomedicina. Que bom que você escolheu medicina. Então, a gente quer saber um pouco mais do seu caminho durante a graduação. Então, nossa pergunta é: como foi que esse caminho durante a graduação fez você chegar até onde você está hoje? Então, eu até estava vendo ontem uma live dos meninos do PET, né, de biomedicina, do PET não, do diretório acadêmico, e eles falando exatamente isso, né, sobre a carreira, a trajetória durante a graduação. Eu acho que a graduação a fase mais importante, assim, da vida da gente. A gente acha que é o ensino médio, a gente acha que é o ensino fundamental, mas a graduação é quando a gente começa a se entender por gente, né? A gente acha que a gente é gente, e aí eu sempre converso com os meus alunos e falo para eles que dá tempo para tudo, sabe? Dá tempo para ir para as caloradas. Eu nunca fui a aluna que sentava na frente, eu nunca fui a aluna de tirar as melhores notas da sala, de ter o melhor score, nunca fui. Mas eu sempre tirei boas notas, eu sempre tive ter um relacionamento muito bom com os colegas e com os professores é muito importante. Eu sempre falei com todo mundo da sala. Claro que a gente acaba tendo as nossas preferências, tendo o nosso grupinho, as nossas amizades, mas eu sempre falava com todo mundo da sala. Os meus resumos sempre eram compartilhados entre a sala inteira. Os meninos tiravam xerox dos meus resumos e compartilhava com todo mundo. Ajudar o colega, tirar dúvida também, sabe? Quando você quando alguém sabe mais um assunto do que você. Então, eu acho que toda essa trajetória de você se mostrar proativo, de você se mostrar estudioso, de você ter um bom relacionamento com os colegas e com os professores, isso é de extrema importância. Porque hoje em dia, mesmo a gente tendo uma gama muito grande de biomédicos, por exemplo, aí em Salvador, é um público onde todo mundo se conhece. Raramente a gente não vai se conhecer. A gente pode até nunca ter se visto pessoalmente, mas geralmente quando você fala fulano, todo mundo sabe quem é. Então isso é muito importante até para quando você for entrar no mercado de trabalho, sabe? São seus professores, são seus próprios colegas de sala, são essas pessoas que vão te indicar. Então eu acho que se eu pudesse dar um conselho de como seguir uma trajetória aí durante a graduação, seria isso: ser estudioso, se dedicar à faculdade. Tem tempo realmente para tudo, tá? Você não vai ficar só estudando. Dá tempo ir para as festinhas, dá tempo ir para as caloradas e ter um bom relacionamento com todo mundo, sabe? Professores e colegas de classe também. Ok. Então, a gente queria saber mais um pouquinho sobre o que mais chamou a atenção na área de estética. O que mais me chamou a atenção na área de estética? A possibilidade de trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar diretamente com pessoas, com o público, sabe? Eu sempre tive facilidade para lidar com as pessoas. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, eu digo que eu nasci empreendedora e não sabia.
mas eu acho que a possibilidade de empreender na estética é muito maior do que em outras áreas. Então, por esse motivo, a estética me chamava muita atenção. Por causa disso, empreender, você poder fazer o seu próprio horário. Hoje eu tenho um horário super flexível. Eu consigo viajar a trabalho, eu consigo viajar a passeio, eu consigo trabalhar final de semana e folgar durante a semana, se eu quiser. É tanto que eu brinco que a gente da estética, tem gente que às vezes eu posto segunda-feira na praia, e os meus amigos me mandam uma mensagem, vida boa, aí ninguém sabe que eu trabalhei o final de semana todo para estar na segunda-feira na praia. Então essa possibilidade, essa flexibilidade de horário, você poder empreender, então tudo isso me fez com que a estética crescesse os meus olhos, sabe? Então, a gente estava um pouco em dúvida na hora da nossa pesquisa. A gente queria saber de você o que difere os procedimentos que os técnicos em estética e os biomédicos fazem. O que acontece? As pessoas que são formadas só em estética, que hoje em dia nem é mais técnico, hoje em dia já tem a graduação mesmo em estética. E aí, a diferença é basicamente que as pessoas que são formadas em estéticas, elas não podem fazer procedimentos minimamente invasivos injetáveis, como, por exemplo, mesoterapia, botox, preenchimento, fios de sustentação, nenhum desses procedimentos esses profissionais podem fazer. Só os profissionais não médicos, biomédicos, farmacêuticos, dentista, mas os esteticistas, eles não podem fazer. E tem algumas restrições em relação a, por exemplo, tem alguns peelings que o biomédico pode usar que o esteticista não pode. Tem um tamanho de agulha para fazer um microagulhamento, por exemplo, que o biomédico pode usar e o esteticista não pode, certo? Então, essa é basicamente a diferença. Então, a gente queria saber se você considera a área de estética como uma área promissora para o biomédico e por quê. Então, vamos lá. A biomedicina, ela tem 70 anos, que foi criada, né? Foi criada em 1950. E a estética, a habilitação da estética, nós ganhamos essa habilitação em 2010. Então, tem 10 anos. E desde então, a estética foi a área que mais cresceu dentro da biomedicina, comparada às outras áreas que são muito mais antigas, como, por exemplo, análises clínicas. Então, eu acredito que a estética tem sido um mercado muito promissor para o biomédico. Sem contar que a gente tem conquistado muita coisa. Hoje, a gente tem associações que estão abaixo do conselho, claro, mas são associações que brigam por a gente. Hoje nós temos um número muito alto de profissionais biomédicos e estetas inscritos nessas associações e a gente paga anualmente por isso. E aí eles têm advogado, eles têm uma equipe envolvida para brigar pela classe dos biomédicos e estetas junto ao conselho. Então, eu acho que a cada dia a estética em si, né, ela só tende a crescer. Inclusive, foi o mercado que mais cresceu pós-pandemia, né? Depois que a clínica reabriu, na verdade a gente não está em pós-pandemia ainda, mas depois que as clínicas voltaram a reabrir, foi o mercado que mais cresceu, foi a estética. É tanto que se a gente abre o Instagram hoje, eu acho que não tem um dia que a gente não veja alguém que fez ou um procedimento estético ou uma cirurgia. Não, às vezes nem é um procedimento estético minimamente invasivo, às vezes pode ser até um procedimento estético cirúrgico. Então, foi o mercado que mais cresceu. E agora, com esse boom do biomédico, né, que a gente sabe que durante a pandemia foi muito falado no biomédico. O biomédico estava no diagnóstico, na vacina, na prevenção, em tudo do coronavírus. Então, hoje as pessoas conhecem muito mais a classe biomédica. E isso acaba valorizando todas as áreas da biomedicina. Não especificamente a estética, mas acaba valorizando a pesquisa, as análises clínicas, a docência. E a estética acaba indo junto, porque a partir do momento que você se apresenta para alguém como biomédico, já tem um respaldo maior, o que antes as pessoas nem sabiam o que era biomedicina. Então, eu acredito que cada dia a gente tende a crescer mais e mais. A gente tem mais uma dúvida em relação à área de estética. A gente queria saber se o biomédico ele é livre para fazer prescrições de medicações na área de estética ou não. Então, hoje, a gente tem algumas medicações específicas que a gente pode prescrever, todas com fins estéticos, tá? A gente não pode prescrever, por exemplo, um ansiolítico, um exemplo assim, esdrúxulo. A gente não pode prescrever, claro, porque a gente é habilitado em estética, então a gente pode prescrever uma série de produtos que tenham fins estéticos, certo? Desde de uso tópico a uso oral, então a gente pode prescrever. A única coisa que precisa se atentar
é olhar na resolução do conselho quais são essas substâncias, tá? Na resolução do conselho tem descrita todas as substâncias que a gente pode utilizar em consultório e todas que a gente pode prescrever. Ok. A gente queria pegar outra sobre sua opinião mais sobre a área agora. A gente queria saber quais, para você, são os pontos negativos e positivos da sua área de atuação. Os pontos... Vou começar pelos pontos negativos. Os pontos negativos é porque o nosso conselho, ele é... Eu acho até que por uma questão de segurança, ele é um pouco engessado para algumas coisas. Vou dar um exemplo. Como eu falei, a gente está na área de estética há 10 anos. Nós fomos os primeiros profissionais não médicos a entrar na área de estética. Depois que a gente ganhou a nossa resolução, abriu precedente para farmácia, para enfermagem, para odontologia, para todos os outros cursos que podem trabalhar com essa área. E aí, o que acontece? Desde então, todas as profissões, elas vêm tendo conquistas na frente da biomedicina. Por quê? Por causa desse enrijecimento do nosso conselho. Eu até entendo o conselho, porque é uma medida de segurança. Eles prezam muito por ver se o profissional ele tem capacidade, se ele consegue resolver uma intercorrência. Porque quando acontece uma intercorrência, acaba que toda a classe ela é prejudicada. Toda a classe, não só do biomédico, mas de profissionais não médicos, no geral, ela é prejudicada. Então, o conselho ele preza muito por isso. E aí, com esse enrijecimento, por exemplo, fotos de antes e depois. A odontologia está na área da harmonização facial, acho que há 2 anos. Eles já conseguiram postar foto de antes e depois. O biomédico saiu a resolução agora, 5 de novembro. Então, quantos anos a gente está na área de estética para a gente conseguir postar uma foto de antes e depois, para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho? Recentemente, tiraram alguns ácidos que a gente usava da nossa resolução. A gente não podia mais usar dioxicólico, a gente não podia mais usar ácido retinóico. Então, eles tiraram algumas coisas da nossa resolução. Então, assim, o que eu acho de negativo é isso, é esse enrijecimento por parte do conselho em relação às normas, em relação às legislações. E o que eu acho de positivo na área de estética é, como eu te falei, a possibilidade de você fazer a sua agenda, de você fazer o seu horário. Mesmo você não tendo a sua própria clínica, eu acho que até quando você tem a sua própria clínica, você acaba trabalhando mais porque é seu, né? Mas até em você trabalhar, por exemplo, em regime de parceria, de freelance, né, que chama, que é hoje o que a maioria dos biomédicos e estetas que não tem clínica trabalham, você tem a possibilidade de dizer, eu vou atender aí terça à tarde, quinta à tarde, certo? Você tem essa possibilidade de fazer o seu horário. Você tem a possibilidade de empreender na estética, que é basicamente você montar a sua clínica, certo? Você ter o seu consultório. E você tem a possibilidade também de acabar fazendo o seu próprio salário. Porque isso vai depender do número de pacientes que você atender por mês, do número de pacientes que você atender por dia. Então, acaba que você também tem controle sobre isso. Quando você trabalha, por exemplo, CLT, você sabe que todo mês você vai ganhar aquilo. Quando você trabalha dessa maneira, não. Então, você tem como ter controle também sobre quanto você ganha. Tem mês que você vai ganhar menos, tem mês que você vai ganhar mais. Então, não é uma coisa engessada. Então, eu acho que são esses os pontos negativos e esses os pontos positivos da área da estética. Então, voltando mais para um modo geral, tem muita gente que tem medo de entrar na minha medicina por conta do mercado de trabalho, porque não conhecem algo do tipo. Então, a gente queria saber da sua opinião em relação ao mercado de trabalho para o biomédico em geral. Eu acredito que, como eu falei anteriormente, por muito tempo a gente tinha esse medo, sabe? Vou formar e vou ficar desempregada, vou formar e não vou conseguir emprego. Hoje, nós biomédicos, quem vai estar formando daqui para frente, pós-coronavírus, vai pegar uma fase da biomedicina completamente diferente. Completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, a gente não via biomédico em TV aberta. Hoje a gente vê. O único biomédico que eu via em TV aberta era o Dr. Bactéria, que ainda assim nem identificavam ele como biomédico, colocavam assim embaixo, microbiologista. Não colocavam que ele era biomédico.
E hoje a gente já consegue ver em grandes TVs, né, em grandes redes abertas aí de televisão, a gente consegue ver o biomédico. Então, a partir de agora, quem formar agora não vai precisar sofrer com aquela pergunta. Mas o que é que um biomédico faz? Então, eu acho que essas gerações que estão formando agora, elas têm uma tendência muito menor a ficarem desempregadas. Só que para não ficar desempregada, você também precisa fazer o seu. Não adianta ficar em casa, deitada, achando que o emprego vai chegar lá, vai bater na sua porta e vai dizer assim, ó, quero te contratar. Que não é bem assim que funciona. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito cara de pau. Para vocês terem uma ideia, quando eu formei dia 14 de junho, não, dia 14 de julho, e aí, no dia 13, eu colei grau, 14 de julho, eu mandei o meu currículo para a Baiana. No dia 13, eu nem tinha colado grau ainda. Colei grau no dia 14, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Saí para almoçar com os meus amigos para comemorar. Cheguei em casa, fui tomar banho, fazer alguma coisa. Quando eu entrei no quarto, aí eu falei, vou tirar um cochilo. Quando eu entrei no quarto, meu celular estava tocando. Que eu atendi, era a Baiana, me chamando para ir fazer uma entrevista na segunda-feira. E aí a minha do RH me perguntou assim, você formou quando? Aí eu falei, hoje de manhã. Aí a menina começou a rir, ela não acreditou que eu tinha formado de manhã. Então, assim, às vezes a gente precisa disso. Eu sempre falo, gente, quando vocês começarem a fazer TCC, tipo, apresentou o TCC, ou até antes mesmo, já começa a mandar currículo, sabe? E a gente tem essa impressão de que as empresas, querem experiência, ou então, não vão contratar porque eu sou recém-formado. Pelo menos a Baiana, que foi a primeira instituição que eu trabalhei de fato, né? Eles prezam muito por essa inserção do biomédico no mercado de trabalho e o recém-formado, principalmente aquele que se mostra proativo, aquele que tem vontade de aprender. E assim, é importante vocês fazerem isso. E como eu tô falando, a partir de agora, a gente vai ter um profissional biomédico, uma classe biomédica antes da pandemia, uma classe biomédica pós-pandemia. Então, eu acredito que essas gerações que estão formando vão encontrar um mercado de trabalho muito melhor do que eu encontrei na época que eu formei. Sim, verdade. Então, a gente tem que ser muito proativo, não só esperar as coisas caírem na nossa mão, né? Então, exatamente. A gente queria saber qual conselho que você daria para um graduando em biomedicina que quer ingressar na área de estética. Primeira coisa, a gente sabe que vocês, como da Baiana, né? A gente sabe que a Baiana hoje não habilita em estética, certo? Por uma série de fatores, e eu até confesso para vocês que não é uma coisa que eu discordo. Eu super concordo com não ter essa habilitação ainda, mas vamos lá. Primeiro ponto, terminou a graduação, fazer uma pós-graduação, porque é o que vai te habilitar, certo? Não adianta fazer curso livre, não adianta investir em aparelho, em clínica, em nada disso, porque você precisa trabalhar de forma legal. E a primeira coisa que você faz é a pós-graduação, que é o que vai te habilitar. Existem outras maneiras de habilitar também, como eu tô falando, né? Quando a própria faculdade habilita ou quando você faz prova de título. Mas se eu pudesse aconselhar todo mundo, eu diria para fazer pós-graduação. Porque na pós-graduação você vai ter a base que você precisa para você fazer os cursos livres, porque todo mundo precisa fazer curso livre, gente, porque a pós-graduação realmente ela só vai te ensinar, sabe, te dar o alicerce, o primeiro passo. Quem vai construir os bloquinhos, botar cimento na construção do conhecimento da estética são os cursos e a sua prática clínica. Então, faz a pós-graduação, inicia a pós-graduação, estuda muito, muito. A gente da área de estética estuda muito, porque todos os dias aparece uma novidade na área. Todo dia muda um procedimento, porque como eu estou dizendo para vocês, são 10 anos de área do biomédico. Antes disso, quem tinha domínio da profissão era o médico. E, consequentemente, a gente tinha uma série de patrocínios de empresas grandes envolvidas nisso. Então, a gente tem pouco artigo científico, a gente tem pouco estudo na área de estética. Sem contar que, no Brasil, eles não fazem tanta pesquisa na área de estética porque não é interessante. Para o comércio em si, dos artigos, do financiamento de pesquisas, não é interessante fazer pesquisa na área de estética. Então, todo dia muda um protocolo, todo dia muda uma forma de aplicação, todo dia aparece alguma coisa nova. Então, a gente estuda pra caramba. Então, primeiro, terminou a graduação, ou se você puder, finalizando a graduação, já ter iniciado a pós-graduação, melhor ainda. Estudar muito e já começar a bater na porta de clínica atrás de um estágio.
certo? Estágio que já vai te ajudar muito, muito, muito na área. Nossa entrevista chegando ao final, nós temos a última pergunta, que é: quais são as coisas que você ouve no ramo da estética que te deixa realizada e faz cada vez mais você reafirmar que você escolheu a área certa para você? Nossa, é tanta coisa, tem tanta história que me emociona, mas eu acho que o principal para mim é ver as pessoas se olhando no espelho e conseguindo se enxergar novamente, sabe? O que acontece? Eu recebo uma série de pacientes para uma gama de procedimentos, mas, por exemplo, você fazer uma sessão de PEN, né, que é o procedimento estético injetável em microvasos. E aí chegar uma paciente no primeiro dia e dizer para você assim: "Ah, eu não uso short porque minhas pernas me incomodam muito". E ela sair da última sessão e ela chegar no consultório de vestido curtinho e ela chegar com um short curtinho, você olhar assim e dizer: "Ela não usava mais e agora ela já tá usando". Nossa, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso é gratificante. É olhar para uma pessoa que chegou com a autoestima muito baixa. Tem gente que chega, por exemplo, passou por um processo de depressão, ou passou por um processo de uma separação, de algo muito, muito ruim, assim, e acabou tendo um envelhecimento. E aí a gente trata essa pessoa, ela volta depois do tratamento completo, agradecendo, sabe? Dizendo que a gente conseguiu recuperar a autoestima dela, trazer a vitalidade dela de volta. Gente, não tem, eu falo sempre que não tem dinheiro no mundo que pague um rosto feliz, sabe? Não tem dinheiro, não tem dinheiro mesmo que pague. Então, Pro, muito obrigada por ter participado. Eu e meu grupo, a gente agradece imensamente por você ter aceitado estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui por horas conversando sobre essa área, porque é uma área muito intensa, uma área muito legal, muito bom de ficar conversando. A gente queria te parabenizar, porque você é uma profissional incrível, você ajudou muito, me ajudou pelo menos a abrir meus olhos em relação à faculdade de novo. E muito obrigada mesmo, muito obrigada de verdade, porque foi incrível. Eu que agradeço o convite, viu? Muito, muito obrigada por terem lembrado de mim aí. Eu amo falar dessa área, então se vocês deixarem, eu vou passar aqui amanhã do sábado. Vou atrapalhar o sábado de vocês inteiro conversando aqui, porque eu adoro falar sobre a área de estética. Sobre a biomedicina também, se tornou a minha paixão, né? Eu defendo a biomedicina com garras, unhas, dentes e tudo que eu puder. Então, eu super agradeço, viu? Tudo bem. Quer falar alguma coisa? Queria falar que é gratificante a gente conhecer uma pessoa assim, que dignifica a profissão, não é isso? E desejar a ela o melhor possível no âmbito de atuação profissional dela. Obrigada para vocês também, viu, gente? Para vocês também. Que seja um sucesso aí a carreira de vocês. Obrigada, Pro. Até mais.